Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sob a condição de as praticardes. Não digo isso de vós todos, conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra essa palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vou-lo digo, antes que aconteça isso, para que quando acontecer, creiais e reconheçais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho nos perdoe dos nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já estamos na segunda parte do Evangelho segundo João. E Jesus, na primeira parte do Evangelho de hoje, fala: o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado do que aquele que o enviou. Fazendo uma análise literária, é que todos são iguais. Jesus nos chama a atenção que todos os entes humanos são iguais. E ele fala até do transcendente. Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O que o enviado é Jesus. O que o enviou é o Pai, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio. Eles são iguais. São iguais. A mesma divindade. Jesus revela a sua divindade. Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Entre os seres humanos, todos são iguais. Que todos os entes humanos são criados na iluminação, na sabedoria, na inteligência e na misericórdia de Deus. Todos são iguais. Quem compreender é feliz. Será que nós estamos compreendendo o que Jesus está nos dizendo? Será que nós estamos crendo com toda a força, com toda a sabedoria, com todo o entendimento? Vemos, na realidade que transparece em nosso cotidiano, não existe diferença entre as pessoas, todos são iguais. Por isso que Jesus está dizendo, o servo não é maior que o seu senhor. O empresário não é maior do que o funcionário. Ninguém. Todos são iguais. E temos que lutar pela libertação daqueles que sofrem opressão, que todos são iguais e que todos se convertam e busquem verdadeiramente a Deus e amem o próximo, amem todas as pessoas igualmente. Quem compreender a igualdade e viver a fraternidade é feliz. Que todos compreendam e que todos sejam. Mas Jesus está dizendo e depois fala dos apóstolos. Conheço aquele que eu os escolhi, dos 12 apóstolos. E o que come comigo levantou contra mim o calcanhar. Jesus cita uma perícope lá do segundo Isaías. E quem está falando de Judas Iscariotes? Porque
come na mesma mesa do Senhor e levantou o calcanhar, traiu o Senhor por 30 moedas de prata, na qual era um salário mínimo dos trabalhadores do Império Romano, que hoje é 90 reais, que era 30 moedas de pratas ou denários. E Jesus fala: aquele que come levantou contra mim o calcanhar, que ele conhece todos aqueles que ele escolheu. Está falando dos 12 apóstolos. E hoje ele conhece todos os discípulos, conhece todos os entes humanos, todos os seres humanos, ele conhece. E Jesus disse tudo o que ia acontecer, revelou lá a profecia do profeta Isaías, no segundo Isaías, que transparece a realidade da traição de Judas Iscariotes. Antes que isso aconteça, creiais e reconheçais que eu sou. Creiais e reconheçais que Jesus é o Cristo, é o Mestre, é o Verbo encarnado. Creiais que eu sou, que Ele é o pão da vida, a luz do mundo, o Senhor dos senhores, o Deus humanado, o Salvador, o Redentor, Ele que está no Pai. Eu e o Pai somos um. E quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. Vemos a teologia trinitária nessa perícope. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Uma teologia trinitária. Vemos que Jesus aqui é o Deus, o Senhor dos senhores. Que teologia trinitária linda, concluindo na última perícope o evangelho de hoje. Quem me recebe, recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O Pai, o princípio sem princípio, o Todo-Poderoso, o Misericordiosíssimo. Que todos o recebam, que todos creiamos com toda a sabedoria, com todo o entendimento, com toda a força, e vamos receber e progredir sempre mais e mais a Deus, que tudo seja com Cristo, em Cristo e para Cristo, e recebamos com todo o amor, com toda a força, com todo o entendimento. E quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. É a teologia trinitária do Pai e do Filho e do Pai. O Filho está no Pai, o Pai está no Filho. Eu e o Pai somos um. Que bonito, iniciando a segunda parte da literatura joanina, concluindo com essa linda teologia trinitária. Vamos progredir sempre mais e mais a Deus, ter amor e caridade, amar todas as pessoas igualmente, perdoar todas as pessoas e testemunhar o reino de Deus, anunciar o Evangelho pelo mundo afora. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, a causa de nossa alegria, ilumine e guie toda a gente, que toda a gente progridam sempre mais e mais a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó poderosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus.
não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, Maria Imaculada nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem.